Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Sejam bem-vindos a mais um Café com Destino. Hoje, segunda-feira, nós já começamos a semana com força total, né? Aqui eu e minha equipe, Wesley Teixeirinha, todos reunidos para mais uma semana juntos de Café com Destino. Muita instrução, conhecimento, sabedoria, discernimento e tudo que você precisa para viver melhor aqui na Terra enquanto a eternidade não chega. Você tá bem, Wesley? Sim! Meu Deus do céu. Que empolgação! Que empolgação é essa, segunda-feira? Sim! É, Ah, trabalho desse. um trabalho abençoado desse, né? Tá feliz, Teixeirinha? Muito, é só vitória. Teixeirinha é só vitória. Teixeirinha não vê a hora de chegar agosto, que ele vai casar em agosto. É 8 de agosto? 10 de agosto. 10 de agosto e tal. Vai ser o primeiro casamento online que eu vou fazer. Eu vou estar em casa via Zoom. Eu vou entrar via Zoom. Eu falo, eu abençoo esse casal, e é muito longe para eu ir. Mas eu vou fazer via Zoom. A gente vai deixar o endereço aqui, ó. Tá aqui. Quem quiser comer de graça. Quem quiser comer de graça, vamos deixar o endereço da festa, todos convidados, tá bom? Brincadeiras à parte, hoje nós vamos entrar numa série muito importante, que é uma série sobre autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é, você precisa saber por que você reage como reage, você precisa entender você. Então, prepare-se, porque nós vamos te treinar essa semana toda em autoconhecimento. Temperamento, você vai descobrir seu temperamento. Vamos te treinar em linguagem do amor, saber qual é a tua linguagem do amor. Nós vamos te treinar em mentalidade, saber qual é o teu nível de mentalidade. Essa semana será uma semana de autoconhecimento. Você não tem noção de como teus problemas serão resolvidos, como vai diminuir o número dos teus problemas depois dessa série autoconhecimento. Como se faz para se conhecer? É difícil, sabe por quê? As pessoas, elas não costumam olhar para dentro de si mesmas, elas não costumam se autoanalisar, elas não fazem uma autoidentificação do porquê elas reagem como reagem, porque elas agem como agem, porque fica nervosa numa situação X, porque se acalma na outra situação. Nós precisamos aprender sobre nós mesmos. Nós precisamos aprender sobre nós mesmos. E eu quero ler um verso bíblico que vai ser a nossa base milenar para tudo que eu vou te ensinar essa semana, que está na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 13:5, e diz assim, ó: examinai-vos a vós mesmos, ou seja, se autoexaminem, conheça-te a ti mesmo, já dizia os grandes filósofos gregos, e a Bíblia diz a mesma coisa: examinai-vos a vós mesmos, se vocês querem permanecer na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou seja, se testem, veja quais são os teus limites, você precisa saber quem é você. Isso aqui tudo está na Bíblia, eu estou lendo para você. Ou não sabei quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vocês, se não é que já estáis reprovados. Ou seja, se você não se autoanalisar, não se conhecer, você pode ser reprovado na fé. Por quê? Você vai ficar esperando cair do céu coisas que dependiam de você fazer. É forte demais isso. Então prepare, porque hoje nós vamos começar com a matéria de temperamentos. Você sabia, Wesley, que existem 4 tipos de temperamentos? Sim! Já sabia, né? Ele sabe de tudo. Ele tem um gravador que ele solta sim, sim. Não, ele só usa às vezes. Né? Quer ver, ó? Quer aumento, Wesley? Não. Aperta o botão do não. Então a gente vai estudar hoje sobre temperamentos, por quê? As pessoas, elas agem e reagem muito de acordo com o temperamento que ela possui, né? Eu tive o privilégio de fazer mestrado na Florida Christian University, onde aprendemos muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre conhecimento humano, né? O comportamento humano. Nesse mestrado de 1 ano e meio, eu pude aprender sobre temperamentos. Eu vou te passar aqui tudo que eu conheço, tudo que eu sei sobre isso. E detalhe, aqui no Café com Destino é tudo gratuito. Isso é bom demais, né, Wesley?
A gente está 4 anos aqui, às 6h57 da manhã contigo, né? Te passando conhecimento, sabedoria, tudo gratuito. Então, como é que a pessoa pode recompensar a gente, Wesley? Dando like, se inscrevendo. Dando like, se inscrevendo nesse canal, mas não é só para nos recompensar não, é porque quando você dá o like, o vídeo entrega para mais pessoas e mais gente é ajudada com o nosso conteúdo. Não deixa de compartilhar também com o máximo de pessoas, porque vai ser muito forte a aula de hoje. Vamos começar então falando sobre temperamentos. As pessoas são diferentes, você já percebeu isso. Uma é mais animada, outra é mais quietinha, uma é contagiante, a outra é mais reservada, uma se estressa muito fácil, a outra é mais resiliente, uma fala muito alto, outra fala baixinho, uma se comporta direito, outra se comporta diferente. Ou seja, as pessoas são completamente diversas. Existe uma diversidade no comportamento humano. Da onde vem essa diversidade? Dos temperamentos. E como é que são formados os temperamentos? Desde o seu nascimento até a forma como você foi criado, o ambiente que você foi inserido, tudo isso influenciou no que a gente chama de seu temperamento. Por isso que cada pessoa tem um temperamento diferente e existem, segundo as pesquisas e a ciência, 4 temperamentos. Nós vamos estudar 2 hoje, mas já vou te adiantar quais são os 4. O primeiro, dominante. O segundo, paciente. O terceiro, analítico. E o quarto me fugiu aqui agora, o extrovertido. Então, dominante, paciente, analítico e extrovertido. Esses são os 4 temperamentos que o ser humano possui. Você vai se encaixar em um desses 4 temperamentos e eu vou te explicar um a um. Vou começar hoje, por causa do tempo, com 2, amanhã mais 2, depois nós vamos entrar na linguagem do amor, depois na mentalidade. Eu vou te levar a um autoconhecimento essa semana. É um curso de $1 milhão de graça para você, tá? É uma faculdade de autoconhecimento gratuita para você em uma semaninha só. É imperdível o que vai acontecer essa semana, tá bom? Então, o primeiro que você tem que entender é que existem 4 temperamentos e isso é o que diferencia as pessoas. E o primeiro temperamento que nós vamos estudar é o temperamento dominante. Eu sou dominante, é o meu temperamento. Qual é a característica de um dominante? Ele tem uma liderança natural. Por exemplo, acontece alguma coisa, um acidente, alguma coisa, ele é a pessoa que rapidamente fala, gente, pega aqui, vai ali, você. Ele começa a dar ordem para as pessoas, ele tem uma liderança natural, né? Pessoas com temperamento dominantes tendem a assumir rapidamente posições de liderança porque eles tomam decisões rápidas, eles falam mais alto do que o comum e eles se impõem, eles conseguem se impor. Pessoas de temperamento dominante, eles têm uma autoconfiança muito grande. Eles falam, não, deixa comigo que eu resolvo. Eles chamam a responsabilidade para si. Eles não têm medo de enfrentar um problema. Pessoas que são dominantes e são bem objetivos. Eles não gostam de enrolação, não. Ah, não quero saber do processo, não. Vamos direto para o resultado. Eles focam em metas, eles focam em soluções práticas, eles têm pouquíssima paciência para detalhes e querem diretamente um resultado. Então, pessoas dominantes, parece ser bom, mas também tem um lado ruim, daqui a pouco eu te explico, tá? Pessoas dominantes focam muito em resultados e esquecem do processo. Focam muito em coisas e acabam, às vezes, descuidando de pessoas. Mas também o temperamento dominante é um temperamento competitivo. Ele quer sempre ter sucesso, ele é movido por desafios. Esse temperamento dominante geralmente faz as pessoas terem resultado um pouco mais rápido, mas como nós vamos estudar agora, também tem seus desafios. Quais são os desafios de você ser uma pessoa dominante? Você fica meio inflexível, e uma pessoa inflexível, ela nem sempre é agradável. Então tem muitas pessoas que são dominantes, como Steve Jobs, que era um grande empreendedor, ultra dominante, mas não era uma pessoa agradável. Qual o problema disso, Teixeirinha? Cria problema familiar, cria problema com os amigos, às vezes não tem amigos, porque é inflexível, autoritário às vezes, pouco colaborativo, ele é muito mais egoísta. Então, lógico que isso aqui não é uma regra, não quer dizer que vai acontecer com todo mundo, mas a tendência do dominante
ele tende a ser egoísta, inflexível, autoritário, porque ele é autoconfiante, porque ele é objetivo, porque ele tem uma liderança natural, né? Outra característica, outro desafio, né, negativo do dominante é que ele é extremamente impaciente, ele não tem vontade de escutar as pessoas, ele não quer saber da tua história, ele está focado em resultado. Gera uma falta de empatia muito grande. O que é empatia? O poder de se colocar no lugar do outro. O dominante às vezes não tem muito isso. E ele tem dificuldade em delegar porque ele quer resolver sozinho. Ele quer brilhar. Ele tem uma necessidade de controle. Então esses são os desafios, a parte negativa de ser dominante. Agora, a parte boa é que você é autoconfiante, você toma decisão sozinho, você resolve problema e isso acaba te dando uma exposição. Geralmente o dominante consegue sucesso um pouco mais rápido que os outros temperamentos. Não existe temperamento certo ou errado. Não existe temperamento bom ou ruim. Todos os temperamentos são normais para o ser humano. Você que tem que tirar proveito do seu. É por isso que eu quero que você preste muita atenção para você se identificar qual é o meu temperamento, para eu poder extrair o melhor do meu temperamento. Cada temperamento vai te fazer se encaixar numa posição na sociedade. Por exemplo, eu consigo fazer o café com destino todos os dias de manhã, fazer método Destiny. Nós tivemos o método Destiny, agora vamos ter outro em maio. Você não pode ficar de fora da turma de maio. Dou palestras no Brasil inteiro, faço isso, faço aquilo. Conferência Destino, 5, 6 de setembro, lá no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro, para 18 mil pessoas. É correria total, porque eu sou dominante. Então eu pego essa dominância e uso a favor do meu propósito. Trabalho minha inflexibilidade, trabalho a questão do egoísmo, trabalho a questão de ser ultra focado em resultado e acabar esquecendo de pessoas, para eu poder ser uma pessoa melhor. Então eu foco nas características positivas do dominante e trabalho as negativas, para que eu possa ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor. Então eu descubro qual é a parte boa do meu temperamento, qual é a parte ruim do meu temperamento e equilibro isso. Isso aqui é o que vai te fazer vencer. Então, está aqui explicado um pouquinho do dominante, tá? O dominante, ele não quer saber se o ovo vai sair da galinha ou do galo, ele quer o ovo pronto, entendeu? Ele quer resultado, né? Geralmente é o cara que se impõe mais, fala mais rápido e tudo. Essa é o dominante. Você conhece alguém dominante? Você conhece? Você convive com alguém dominante? Estou perguntando para as pessoas, Wellington, por favor. Não, se comporta. Estou conversando com os alunos aqui. O Wellington quer participar de tudo. Estou falando com os alunos. Para você que está em casa assistindo, você que é meu aluno, você conhece alguém dominante? Agora vamos para o próximo temperamento, o paciente. Eu sou dominante e Janine, minha esposa, é paciente. Agora ela está fazendo adaptações, porque é possível você, sendo um temperamento, ter um pouquinho do outro. Sabia, né, Teixeira? Você pode ser 75% dominante e 25% de outro, né? Janine, ela, minha esposa, ela sempre foi paciente. Agora ela está adaptando um pouquinho, 25% para o dominante também. Mas presta atenção nisso aqui. Características do paciente. É uma pessoa calma e equilibrada, geralmente. Ela mantém serenidade em situações de estresse e conflito. O bicho está pegando e a pessoa paciente está aqui, calma, pensando no que vai fazer. O dominante já estaria gritando, o dominante já estaria no pescoço de alguém. A pessoa com temperamento paciente, ela está tranquila. A pessoa com temperamento paciente tem a tendência a ser resiliente. O que é ser resiliente? Superar desafios até mesmo sem reclamar. Vamos ver, vamos esperar. Ela é mais tolerante, uma pessoa paciente é mais tolerante, ela é mais empática, a pessoa paciente se coloca no lugar do outro, consegue entender o lado do outro e ela pondera as coisas. Então o paciente geralmente vai falar mais baixo, não se estressa facilmente, a pessoa paciente precisa de um ambiente tranquilo para trabalhar, o dominante pode trabalhar com o bicho pegando, com todo mundo gritando, e o paciente... não, ele precisa de um ambiente mais tranquilo. Agora, qual o problema? Parece ser bom ser paciente, mas como todo temperamento tem um lado bom, também tem um lado de desafio, um lado meio negativo. O problema de ser paciente é que você pode ter uma passividade excessiva e aí você nunca toma atitude. Você pode ser muito passivo a situações de conflito e aí você sempre é humilhado, humilhada.
Você pode ser muito parado e não ter resultado financeiro. Você pode ter dificuldade em impor limite, porque você, como quer evitar conflito, Teixeira, você não impõe limites, aí as pessoas abusam de você, passam dos limites contigo. Outro problema é que o paciente geralmente tende a ser lento para pensar e decidir, e aí ele perde muitas oportunidades. Então, apesar de ser também um bom temperamento, como o dominante é, como o extrovertido é, como o analítico é, porque o analítico adora números, adora trabalhar com tabelas e tudo, eu vou te explicar sobre isso amanhã, mas todo temperamento tem seu lado bom e tem seu lado desafiador. E a grande característica do paciente é que ele é calmo diante de situações complicadíssimas. Então, quando você é casado, por exemplo, e no meu caso, que sou ultradominante e casei com uma pessoa paciente, a gente acaba se dando bem em situações, porque quando eu estou muito nervoso, ela está calma tentando resolver. Isso é bom, né? Imagina dominante com dominante, o problema que é. A gritaria louca que é. Ou então quando a mulher é muito dominante e o marido é muito analítico, que a gente vai estudar amanhã sobre o analítico. Então, a maioria dos conflitos que tem entre um casal, a maioria dos conflitos que tem em amizade, em sócios, sociedade, conflito com suas crianças, com seus filhos, é por falta de entendimento dos temperamentos. Você precisa entender o temperamento dos seus filhos. Você precisa entender o temperamento do seu cônjuge. Você precisa se autoconhecer, entender o seu temperamento para saber quais são os seus limites e quais são suas fortalezas. Então, essa semana é a semana do autoconhecimento. Eu vou te dar uma aula, uma universidade gratuita para você se conhecer. No final dessa semana, você vai falar, Thiago, eu pagaria se eu tivesse 1 milhão por essa informação, por esse conhecimento. E a gente está te dando gratuitamente aqui no Café com Destino. Eu vou te pedir só um favor, compartilha com o máximo de pessoas. Pega esse link e manda pelo menos para 4 pessoas que precisam escutar sobre autoconhecimento. Dá o like no vídeo e não deixe de se inscrever nesse canal, porque nesse canal você recebe conhecimento e informação para a sua vida. Aliás, domingo, ontem, nós tivemos uma mensagem maravilhosa. Todo domingo tem um programa Boas Notícias, às 8 horas da manhã. Não perca todo domingo, 8 horas da manhã, o programa Boas Notícias, que é um programa de mensagem bíblica, e de segunda a sexta aqui, Café com Destino. Todas as nossas outras programações passam no canal da Casa de Destino. Então você tem que estar inscrito aqui no Thiago Brunet, tem que estar inscrito no Brunecast, que amanhã é dia de Brunecast, que é nosso podcast, e tem que estar inscrito no canal Casa de Destino. Não é isso, Werler? Sim. São 3 canais. Podia ser um só, hein, Werler? Você podia facilitar a nossa vida, hein? Não, cada canal cria um conteúdo específico. Ah, entendi. Tá bom. Não entendi nada, mas tudo bem. Olha só, e nós vamos estudar sobre autoconhecimento essa semana, por quê? Porque pessoas que não se conhecem tendem a errar mais. Pessoas que não se conhecem tendem a sofrer mais. Por exemplo, você sabia, Teixeira, que cada pessoa tem uma linguagem de amor? Não é? Às vezes a pessoa tem um temperamento dominante e a linguagem de amor dela é de presentes. Então, além de ela ser uma pessoa mais ativa, ela se sente amada quando recebe presente. Outras pessoas têm a linguagem de amor do toque físico. Não, mas você não me abraçou hoje. Outras são o tempo, gostam de tempo de qualidade. Ou seja, nós temos que aprender a nos conhecer para conhecer pessoas. Nós temos que aprender quem somos para poder desvendar as pessoas que convivemos. E essa semana eu vou te ensinar tudo sobre isso. Então hoje a gente já entendeu o temperamento dominante e o temperamento paciente. O dominante quer tudo para ontem, o dominante se impõe, é autoconfiante, quer resultado imediato, ele toma decisão rápida, ele assume liderança. O paciente já é diferente, ele já quer evitar conflito, ele tem dificuldade de impor limites, ele é resiliente, não, vamos deixar para lá, vamos resolver, né? Ele precisa de silêncio para trabalhar. O paciente é diferente, mas tem coisas ruins também, porque ele tem dificuldades, por exemplo, de tomar decisões, e isso pode fazer com que ele perca oportunidades. Às vezes, por ser muito paciente, ele não consegue empreender. Aí ele tem que se unir com um sócio mais empreendedor, que geralmente é o extrovertido ou o dominante, para poder ter resultado. Então nós vamos te explicar também como é que é o casamento, né, dos temperamentos, da linguagem de amor, como é que você tem que conhecer essas pessoas e conectá-las para que você tenha resultado na vida. Por exemplo, se você
é muito dominante e está procurando um sócio, você podia procurar um sócio analítico, porque o analítico ama números, ele vai ficar focado em planilha e você focado em ganhar contratos. Eu vou te explicar tudo sobre isso amanhã também, quando eu te explicar sobre mais 2 temperamentos, que é o extrovertido e o analítico. E aí, na quarta-feira, a gente já começa a te explicar a mistura dos temperamentos com a linguagem do amor. E aí, na quinta-feira, eu já te explico sobre níveis de mentalidade. Pessoas que têm mentalidade só de sobrevivência, outros que têm mentalidade de conquista, outros que têm mentalidade de empreender, outros têm mentalidade de vítima. Pessoas são diferentes por causa do tipo de mentalidade que tem, do temperamento que tem e da linguagem de amor que possuem. Eu vou te dar uma aula sobre isso essa semana e eu estou muito feliz de poder estar conectado contigo aqui e te ensinar. Para quem está caindo de paraquedas hoje na aula, nossa, eu nunca tinha assistido um Café com Destino, seja muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Brunet, quero ser teu professor de vida e você pode ser um aluno, uma aluna do Café com Destino, estando inscrito nesse canal, estando lendo um dos nossos livros. A gente tem vários livros publicados, os principais: Especialista em Pessoas, Princípios Milenares, Dinheiro Emocional, Emoções Inteligentes. Não deixe de ler esses livros e descubra o seu destino, um livraço para você ler também. Tem muito livro para você ler nosso. E também você precisa colocar na bio do seu Instagram, lá na apresentação do seu Instagram, que você é um aluno, uma aluna do Café com Destino. Agora presta atenção. Nós temos 2 anúncios importantes. Um de um curso que você precisa fazer, que é o Método Dash, que vai ser, se eu não me engano, de 29 a 31 de maio. Confere aí, 29 a 31 de maio. E o nosso encontro anual de espiritualidade, que é a Conferência Destino, que vai ser 5 e 6 de setembro, no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro, para 18 mil pessoas. Tiago, qual é a diferença? Um é um curso de 3 dias, onde você se tranca comigo numa imersão de princípios milenares, aprendendo como as coisas que dão certo há milênios podem ser aplicadas na tua vida financeira, emocional, no seu casamento, nos seus relacionamentos. Ou seja, você está buscando crescimento financeiro, emoções equilibradas, relacionamentos duradouros, você quer sair de problemas, você quer se estabilizar, Método Dash. Você está buscando espiritualidade, você quer sentar e assistir palestras bíblicas que vão abrir tua mente, você quer ter contato com o mundo profético, ou seja, com revelações de futuro, você precisa se aproximar mais de Deus. É a Conferência Destino, 5 e 6 de setembro, no Farmácia Arena do Rio de Janeiro. Então todas as informações vão estar aqui para você na tela, vão estar aqui na descrição desse vídeo. E eu vou pedir para o Elis soltar hoje um vídeo da Conferência Destino, para você já aquecer teu coração, porque a Conferência Destino 2025 se chama Extraordinário, de tão forte que vai ser. Prepara teu coração, porque a Conferência Destino 2025, 5 e 6 de setembro, já está chegando e vai ser extraordinário. Eu faço votos de paz e prosperidade. Nós estamos na Semana do Autoconhecimento e amanhã a gente volta com força total. Então, amanhã, 6h57 da manhã, você tem um compromisso comigo e com minha equipe. Eu faço votos de paz e prosperidade. Até amanhã, no Café com Destino. Porque muitas pessoas vieram na Conferência Destino, saíram de casa, pagaram sua passagem, pagaram sua entrada para escutar o que Deus já te falou. Porque vai ser só a confirmação do que Deus já te falou, porque Deus não tem 2 palavras. E para quem entrou aqui sem uma palavra, você vai sair daqui com uma. Porque Deus não nega a sua palavra para ninguém. Você não precisa de fé quando as coisas acontecem. Você precisa de fé antes que as coisas aconteçam. A partir de hoje, Deus vai colocar na tua mão o que tua geografia não tem. Deus vai te dar uma capacidade única. Deus me mandou nessa manhã para dizer que o que Ele te prometeu, por mais que do teu lado falem que tem inimigos, e às vezes é verdade, tinha inimigo mesmo, mas se Deus te prometeu, já aconteceu.